Pronto, pode começar. Olá, eu me chamo Maria Clara Gomes Batista. Meu nome é Yuri Daniel Lopes Pereira. E nós somos alunos da Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O nosso trabalho, titulado como Atividade Antibacteriana in vitro do decópito das folhas e cascas provenientes de Calypso pinniferia, foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior. O trabalho teve a orientação da professora especialista Rita de Cássia Bezerra da Fonseca. Inicialmente, as bactérias são procariontes e unicelulares e possuem uma membrana capaz de reter corantes. Esses corantes servem para fazer avaliações morfológicas e uma dessas técnicas é a coloração de Gram, em que classifica bactérias gram-positivas ou gram-negativas. Nessa imagem temos uma representação estrutural de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Podemos observar que uma bactéria gram-positiva possui apenas uma camada de peptídeo glicano e uma membrana plasmática pouco espessa. A bactéria gram-negativa, diferentemente da gram-positiva, possui uma membrana externa, que é responsável por garantir uma maior proteção a antibióticos, uma vez que os antibióticos, ao entrar na célula da bactéria, ele não consegue penetrar por causa dessa membrana externa, e se consegue ainda com dificuldade. Isso garante que as bactérias gram-negativas sejam mais suscetíveis a desenvolver uma linhagem mais resistente e se transformarem em superbactérias. Dentre esses gêneros de bactérias gram-negativas, podemos citar a Shigella, que é uma das principais causadoras de doenças veiculadas por alimentos. Ela causa a shigelose, que é uma doença que afeta o cólon humano, a mucosa do cólon humano, com infecções intestinais. E isso acontece por causa da falta de higiene, por causa do saneamento básico e do tratamento da água, uma vez que ao lavar as mãos com água contaminada e preparar o alimento, a pessoa estará contaminando o consumidor final. Outro gênero é a Cinetobacter. Ela pode ser dividida entre dois grupos, que são as que não oxidam glicose e que oxidam glicose. Eu vou chamar um pouquinho de atenção para essa que oxida glicose, que é a Baumannii, a Cinetobacter baumannii, que ela é encontrada em quase que sua totalidade dentro de ambientes hospitalares, dentro de hospitais, clínicas, enfim. Daí ela é responsável, em sua maior parte, pela contaminação por vias aéreas. A maior parte acontece por isso, e ela afeta nossa caixa torácica, principalmente nossos pulmões, nosso sistema respiratório como um todo. Ela pode causar pneumonia em pacientes que estão se recuperando de cirurgia, ou seja, no pós-cirúrgico, e também em pacientes que estejam internados sob ventilação mecânica. A probabilidade de contaminação pode ser alta. É preocupante essas coisas, e hoje existem cientistas, pesquisadores pesquisando formas de inibir o crescimento, ou tratamento, ou medicamento para combater essas superbactérias que a gente já citamos, porque pelo fato de elas serem tão resistentes como a Cinetobacter, a Shigella, a E. coli, dentre outras bactérias que a gente já citou e nem iremos citar, elas são consideradas super resistentes. E existem algumas apostas, até no nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, eles têm interesse em tratamento fitoterápico, em algumas espécies de plantas que possam ser medicinais, e uma delas é a Calypso pinniferia. Aqui no nosso bioma, inclusive ela é nativa do nosso bioma, que é a caatinga. Ela é conhecida mais popularmente como jucá. Ela é uma planta de porte médio, pode alcançar até 15 metros de altura e pode alcançar até 60 centímetros de espessura, tendo sua parte maior variando entre 40 e 60, e 10 e 15 metros. Pode passar, claro. E com isso surgiu a situação problema.
Os decóctos produzidos a partir das folhas e cascas de Causapina férrea, ambos apresentam ação inibitória aos micro-organismos patogênicos gram-negativos? Bom, a hipótese é que sim, já que na literatura e também na cultura popular a gente já sabe e já viu algumas características já citadas por elas, por exemplo, as analgésicas, as anti-inflamatórias, até anticoagulantes. Então, tipo, são conhecimentos populares, um conhecimento popular que os cientistas eles vão estudar também para comprovar isso. Inclusive, esse é um dos motivos o qual o curso se interessa em possíveis plantas medicinais. Então, sim, através disso a gente afirma que pode ser possível, sim, que os decóctos, tanto da casca quanto da folha, eles sejam eficientes contra os patógenos. Com isso, os objetivos foram identificar e avaliar a atividade antibacteriana do decócto produzido a partir das folhas e cascas de Causapina férrea. Uma vez que o decócto é produzido, as cepas bacterianas podem ser isoladas e, em seguida, é feita uma avaliação através do teste de disco de fusão. Sobre a metodologia, então, inicialmente nós colhemos as folhas, colhemos as cascas, então a gente fez a trituração, a pesagem e a gente levou a fervura para a produção do decócto. A proporção foi de cada grama de matéria-prima, que no caso é a folha e a casca, 10 ml de água destilada, e foi deixado durante 15 minutos de fervura em fogo baixo. Pode passar, claro? Logo em seguida foi feita uma filtragem simples e nós armazenamos o decócto da casca e da folha, todos dois em ambientes, em temperatura ambiente, sobre bancadas mesmo assim. Pode passar, claro. Em breve a gente fez a repicagem e isolamento das cepas bacterianas, que foram 4. Foram a Shigella, veio a Salmonella e veio a Cinetobacter e E. coli. A realização dos testes foi através de uma metodologia de disco de fusão, todos feitos em triplicata, onde a gente coloca o nosso composto, no caso é o decócto, o da casca, o da folha, um controle positivo, que é o que a gente sabe que inibe, e o controle negativo, que a gente sabe que não inibe, para avaliar a atividade antibacteriana. Pode passar, claro. Com isso, nos resultados das discussões, podemos esboçar esse gráfico, em que a escala à esquerda representa os alvos de inibição em centímetros e cada conjunto de colunas representa a ação inibitória ou não de uma bactéria. Por exemplo, no primeiro conjunto temos a bactéria Shigella, em que a coluna de azul é o decócto da folha, a laranja é o decócto da casca e a coluna branca é referente ao uso da clorexidina como controle positivo, já que é um composto sintético e atualmente é utilizado para o controle positivo de outras bactérias. Assim como a Shigella e a Cinetobacter, também foram utilizadas a E. coli e a Salmonella. Entretanto, a E. coli e a Salmonella não apresentaram nenhum efeito inibitório em relação ao decócto da folha e o decócto da casca. Porém, já a Shigella teve um halo de inibição aproximadamente 1,1 centímetro em relação ao decócto da folha, e já o decócto da casca chegou a quase 1,5 centímetros de inibição. E a Cinetobacter é onde se destaca, uma vez que o controle positivo chegou um pouco mais a 1,7, o decócto da casca ele se aproxima 50% desse valor. Então, a inibição pode ser interpretada como 50% através do decócto da casca, em que é capaz de se inibir utilizando essa matéria-prima. Obviamente, não será descartado o uso do decócto da folha. Bom, sobre as conclusões, nós concluímos que foram resultados muito bons e que pode sim ser possível utilizar o decócto da folha e da casca como meio de prevenção de contaminação, já que eles, diferente do composto sintético, eles apresentavam, por exemplo, 50% de eficiência, mas eles são compostos naturais que podem ser utilizados como meio de prevenção e não como meio de medicação ou tratamento com relação a esse patógeno. Pode passar, claro?
Estas são as principais referências do trabalho e com isso encerramos a nossa apresentação. Muito obrigada.